Hoje nós vamos falar do Zengest. Zengest é um mix de óleos essenciais desenvolvidos pela Duterra para trabalhar, cuidar do nosso trato gastrointestinal. Então hoje nós temos o Zengest em 3 versões. Nós temos ele em gotas, temos ele em soft gels e temos em roll-on, que a gente chama de touch. Esse roll-on já vem diluído em óleo de coco para aquelas pessoas que têm sensibilidade. Eu, apesar de não ter sensibilidade, eu gosto muito do roll-on, principalmente para eu levar em viagem, porque eu posso usar topicamente e aí eu não passo aperto lá sem o Zengest. O Zengest, né, os ingredientes dele é o gengibre, hortelã-pimenta, cominho, semente de coentro, anis, estragão e funcho. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a função de cada ingrediente que contém esse mix, tá? Por que esse mix é tão poderoso para o nosso trato gastrointestinal? E aí nós vamos falar um pouquinho da composição deles. Ele tem o gengibre, né, que acalma espasmos e náuseas, ajuda a dissolver o muco velho que está no estômago e ajuda na digestão, aquecendo tecidos e órgãos, confortando o organismo. Ele pode inspirar coragem e motivação. Isso quer dizer que na parte emocional, esse mix também vai nos ajudar muito. O hortelã-pimenta, ele vem para relaxar os músculos do trato intestinal e promover o peristaltismo. Ajuda no processamento da bile, fazendo o corpo ficar mais confortável enquanto se cura. O cominho ajuda na digestão, fazendo limpeza do trato digestivo. Ajuda na imunidade e a controlar níveis de açúcar no sangue. Protege o organismo contra bactérias de origem alimentar e alguns fungos infecciosos. O coentro, ele já vem com a função de calmante para o pâncreas e a vesícula biliar. Ajuda o corpo no processamento e absorção de nutrientes, motiva a boa oxigenação, aumenta a ação de enzimas digestivas básicas para que os nutrientes possam ser absorvidos e criar novas células saudáveis. O anis, que é pouco comum, né? Todo mundo que conhece, né, o anis. O anis parece uma estrelinha. Ele acalma e fortalece o sistema digestivo, equilibra os ácidos e ajuda a criar ambiente favorável para uma digestão saudável. O estragão, ele promove limpeza do intestino e trato urinário. Então, ele impede a fermentação do trato intestinal. Auxilia na absorção de vitaminas do complexo B no trato intestinal. Ajuda a reduzir espasmos musculares. E o fênel, que é o funcho, outros falam erva doce, que acaba sendo a mesma coisa, ajuda a melhorar a digestão e apoia o fígado. Pode também ajudar a equilibrar os hormônios. Ele ajuda no refluxo ácido e desconforto de gases. Inclusive, quando fala aqui de equilibrar os hormônios, o fênel é um dos óleos que ajuda aí na questão de fertilização para a mulher, tá? Por isso que ele trabalha também na questão hormonal. E agora vamos falar um pouco da forma de uso desse mix, tá? E aí a gente lembrando que ele tem gotas, soft gel e touch. Então ele pode ser usado aromático, direto no frasco, dispersar no ambiente pelo difusor e pode também fazer a inalação em concha, né, com a gotinha na mão se a pessoa não tiver o difusor. Ele pode ser usado topicamente. Aí topicamente a gente tem várias partes que a gente precisa usar o Zengest, tá? Então vocês vão ver lá na frente que para cada propriedade, né, dele, a gente usa ele de uma forma. Então pode ser usado no abdômen, peito, umbigo, sob e sobre o nariz e pontos de pulsação. E o uso interno, né? Normalmente quando a gente usa a cápsula, né, que é essa cápsula vegetal, a gente coloca o Zengest, completa com um azeite e pode ingerir sempre após uma refeição. Para ingerir também de outra forma, se não tiver a cápsula de gelatina, pode-se ingerir também água ou suco, desde que a vasilha seja de vidro ou inox.
E agora vamos falar dos principais usos, né? Para que a gente usa o Zengest? O que o Zengest nos ajuda na nossa saúde? Então, ele ajuda em inchaço, gases, azia, náusea, indigestão. Então, dessa forma, a gente vai usar ele por ingestão ou topicamente, tá? No abdômen. E a gente sempre fala diluir ele porque eles são voláteis, né, e evaporam. Então, a gente sempre usa um óleo carreador quando a gente vai usar ele de forma tópica. Para refluxo e cólica, também nós vamos usar por ingestão ou também aplicar no abdômen ou na sola dos pés. Garganta seca e dolorida, a gente vai pingar diretamente na parte posterior da garganta, então pode pingar uma gota dele diretamente na garganta, tá? Enjoo matinal e azia, aí nós vamos usar aplicado no peito, pontos de pulsação, no abdômen ou tomar também num copo d'água. Para enjoo de movimento e viagem, esse aqui eu já fiz teste com ele, tá? Realmente é muito bom. A gente pode inalar, aplicar sob o nariz ou beber na água, ou também colocar uma gota dele no umbigo durante a viagem, ajuda muito. Para colite, intestino irritável, né, nós vamos tomar também ou massagear o abdômen. Para diarreia e constipação, é interessantíssimo isso, né? Porque ele serve tanto para quando você está com diarreia quando você está com o intestino preso. Então é muito legal isso. Ele realmente equilibra o nosso trato gastrointestinal. Aí para essa causa nós vamos tomar em cápsula ou em água, né? Até que os sintomas desapareçam. Eu usei o Zengest para uma diarreia e foi sensacional. Doença de Crohn e fadiga crônica, também nós vamos tomar ou esfregar ele no abdômen, né? Usar topicamente no abdômen. Intoxicação alimentar, ele também é sensacional, também tomando ou usando topicamente. Tosse e congestão nasal. Por que congestão nasal e tosse? Porque na composição dele a gente tem o hortelã-pimenta. Então, por isso ele ajuda na congestão nasal. Porque o hortelã-pimenta, quem inala ele sabe que ele limpa as vias aéreas assim, muito rápido, né? Então, ele tem o hortelã-pimenta na composição. Então, a gente vai aplicar ele diluído no umbigo ou sobre a ponte do nariz ou beber na água. Então, são as formas que pode ser usado para tosse e congestão nasal. E aí agora eu quero dar umas dicas práticas, tá? Do Zengest, porque o Zengest é um óleo, é um mix muito usado, muito vendido pela doTERRA. Então eu queria dar umas dicas práticas agora para indigestão, né? Que a gente vai usar 1, 2 gotas na água e aplicar nos pulsos, sempre diluído, né? Ou esfregar um pulso no outro. Para ressaca, essa ressaca aqui tanto pode ser alcoólica quanto alimentar, né? Às vezes a gente come de forma exagerada ou errada. Então esse mix ajuda a metabolizar todas essas coisas. E aí a gente vai usar por ingestão 2 ou 3 gotas na água. Para suporte para revestimento do intestino grosso, usar 3 gotas de Zengest, aí a gente vai incluir lavanda e melaleuca, diluído em óleo de coco e passar na barriga e na sola dos pés. Então nós vamos dar aí um suporte para revestimento do intestino grosso. Tensão na cabeça. Normalmente tensão na cabeça, às vezes a pessoa está aí com algum sintoma gripal para chegar, ou alergia, essas alergias, quem tem rinite, essas coisas, ou resfriados. Então o Zengest a gente vai aplicar ele no dedão do pé ou atrás das orelhas para diminuir a tensão, que acaba sendo uma dor de cabeça, né? Vai pressionando até a cabeça começar a doer. Para limpeza no estômago e intestino, essa limpeza aqui também é muito bacana. A gente toma todos os dias, 2 ou 3 vezes ao dia, 2 gotas na água ou na cápsula por 20 dias. Então, quando a gente está com o intestino limpo, a pele melhora, o cabelo melhora, a gente fica mais disposto, né? Vai ficar menos intoxicado e sem germes presos no intestino. E aí, essa limpeza do intestino aqui, essa cápsula aqui, a gente pode usar a cápsula gastroresistente,
E não é aquela cápsula de gelatina transparente, não. É a gastroresistente, porque eu aprendi com a Conceição, que está aqui na aula com a gente, que quando a gente toma ele na cápsula gastroresistente, ele vai direto lá no intestino, então ela vai dissolver no intestino. Então o efeito vai ser melhor. Cólicas menstruais, aplicar 3 gotas de Zengeste mais manjerona com óleo de coco e passar na barriga. Esse teste a minha filha já fez também, funciona realmente, é muito bom. Enjoos matinais e náuseas ocasionais. Tem pessoas que às vezes têm algum problema de estômago e sente muito enjoo, principalmente pela manhã. Então mistura uma gota de óleo de coco, uma gota com óleo de coco e passar atrás das orelhas. Sensibilidades alimentares. Aí já é que essas pessoas mesmo, né, que vai tendo sensibilidade com glúten, com lactose, né? Tem pessoas que têm sensibilidade diversas, né? Questão alimentar. Ele vai ser um auxílio também. E ele pode ser tomado para a vida toda. Isso é uma curiosidade muito bacana, porque o que tem nele não é nada que vai causar nenhum efeito, né? Contrário à nossa saúde. Então ele pode ser usado em todo o tempo. Quem entrou agora, só fecha o microfone, por gentileza. E aí para criança, né, ele também pode ser usado, mas somente tópico, tá? Na diluição certa para criança. A gente tem a tabelinha de diluição, então tem que ser observado também. Mais uma dica prática aí para eliminar gases. Aí no caso a gente lembra muito de bebês, né? Os bebês na realidade choram de cólica porque são gases acumulados. Então a gente coloca uma gota para 15 ml de óleo de coco e passar na barriguinha, estômago e solo dos pés. E de preferência colocar uma meinha, né? Para que a absorção seja melhor. Adulto usar 3 gotas de Zengeste mais 6 gotinhas de óleo de coco, passar na região do abdômen, do estômago, onde está acumulado gases ali. E para sinusite, gente, então cheguei no ponto que eu gosto muito, porque o Zengeste foi meu cartão de entrada aí para a Duterra. O Zengeste foi que me ajudou muito, eu tinha muita sinusite recorrente, e isso eu descobri depois, que a minha sinusite recorrente é porque meu intestino era preso. Então, se meu intestino era preso, é porque eu estava com o intestino sujo, né? Então, sinal de sinusite recorrente é intestino sujo, tá? Eu descobri isso só no curso que eu fiz, que eu nunca imaginava que tinha relação sinusite com o intestino. E aí eu comecei a usar ele internamente e meu intestino passou a funcionar melhor. E graças a Deus, dificilmente hoje eu tenho sinusite. Muito difícil. Eu tinha às vezes 3, 4 por ano de ter que tomar antibiótico mesmo. Ficava ruim. Então pode usar no dorso do nariz, né? Embaixo do nariz. Pode fazer inalação na água quente. Essa inalação é sensacional quando você está com o nariz muito congestionado, muito carregado por causa da sinusite. Então você vai pegar uma bacinha, colocar uns 300 ml de água, colocar 2 gotas de Zengeste, pega uma toalhinha, coloca na cabeça em cima daquela bacia, fazendo uma cabaninha, e inala enquanto você perceber que tem cheiro. Você vai ver o tanto de secreção que solta. E a outra forma também que a gente pode colocar no difusor à noite, na hora de dormir, ou até durante o dia, se você estiver num ambiente mais próximo, que dá para ficar mais próximo do difusor, também ajuda muito. Dores nas costas. Pode ser por intestino preso, tá? Então, eu era uma pessoa, assim, que tinha muitas dores nas costas. Muita. E aí, assim, melhorei bastante. Deixo de ter crise? Não. Dependendo do que eu faço, que eu tenho hérnia na lombar. Só que era uma coisa junto com a outra, né? Então, hoje eu já consigo detectar o que é. Se é problema intestinal ou se eu realmente fiz alguma levadeza, né? Peguei algum peso que eu não posso, e aí a hérnia ataca. Mas intestino funcionando bem, a gente já sente mais alívio nas dores das costas, tá? Principalmente quando é na região lombar, que está muito próximo, né? Do nosso intestino. E enjoos de viagem, a gente pode, né? Como eu disse, usar no umbigo, inalar durante a viagem e passar no osso mastoide, que é no maxilar, né? Então a gente pode usar dessa forma também.
E aí, esse mix ainda nos ajuda no aspecto emocional, tá? Como que ele vai nos ajudar? Ele é considerado o mix da assimilação. Então, ele foi formulado para ajudar no sistema digestório do corpo e possui poderosa qualidade emocional para ajudar quem não tem interesse na vida e no mundo físico, podendo ter uma tendência a assumir coisa de mais de uma só vez. Então, aquelas pessoas que às vezes não têm outras coisas para fazer na vida, né? Vamos dizer assim, não pensa num lazer, não pensa é, num bate-papo com alguém, sair com um amigo. Então, ele vai só acumulando coisas para fazer e aí porque não tem realmente esse interesse aí na vida, né? Então, ele vai. Então, o Zengeste é para essa pessoa, ajuda essa pessoa. E essa sobrecarga de informação e estímulo pode levar a uma forma de indigestão emocional. A gente sempre pensa em indigestão só mesmo na parte do trato gastrointestinal, mas a gente tem essa indigestão emocional, onde não se consegue decompor as experiências de vida em formas palatáveis. Então, eu até coloquei aqui, ó, que é agradável, né? Saboroso ao paladar. Então, essa pessoa também vai se sentir muito bem usando o Zengeste. E quando o indivíduo está completamente sobrecarregado e superestimulado, a perda de apetite por comida, vida e pelo mundo físico em geral pode acontecer. Então é o que eu disse, às vezes assume além do que deve, tá? Assume às vezes responsabilidade que nem é dele. Isso acontece muito com as mulheres, né? Que em casa assume a responsabilidade do esposo, dos filhos, né? Às vezes da mãe, do pai. Então a gente tem que vigiar isso aí, né? Para que a gente não venha ficar aí com essa sobrecarga. Os indivíduos podem ficar apáticos com a situação e começar a negligenciar as necessidades básicas do corpo. Por isso que ele perde o apetite, né? Aí tanto para comida, né? Pela vida, quanto pelo mundo mesmo, pelo mundo físico, quer dizer, isso é viver bem, né? Ter oportunidade aí de levar uma vida saudável. Então, esse mix combina óleos poderosos para ajudar o corpo e o espírito na assimilação de novas informações e situações. Ele aumenta a capacidade de absorção de novas informações, novos relacionamentos, novas experiências e a capacidade de abertura a novas possibilidades. Esse mix ajuda as pessoas a digerir as diversas experiências da vida. Então, é um fato muito interessante porque a vida é feita de experiências, né? Hoje, quando a gente já está mais velha, quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente teve muita experiência legal, muita coisa valeu a pena, outros não valeram, mas são experiências, né? Então, esse mix aí, é isso aí, ajudar a pessoa a digerir as experiências da vida, sejam elas boas ou ruins, foram experiências, né? Que nos faz crescer, nos faz amadurecer. Então, esse mix aí vai ajudar bastante nesse aspecto. E dicas práticas para as emoções. Para a mente, né? Perda do apetite pela comida ou pela vida, dificuldade para digerir novas experiências, sentindo oprimido, apático, sem entusiasmo. Esse mix vai ajudar a ter experiências assimiladas, ajustadas, nutridas e entusiasmadas. Temos mais neurotransmissores no intestino do que no cérebro. Por isso, quando o nosso intestino está sujo, ficamos de mau humor, irritados, chatos, enfesados. Então, essa palavra enfesados realmente é isso. A pessoa... Só fecha o microfone, por favor, quem entrou. Então, no aspecto das emoções, né? Os nossos neurotransmissores estão no intestino. Às vezes a gente se engana achando que está só no cérebro, né? Então, tem mais no intestino do que no cérebro. Então, a gente precisa cuidar realmente das nossas emoções. Superestimulados ajuda a relaxar os músculos digestivos quando ingerido, permitindo que os neurotransmissores fluam com facilidade no intestino. E prisão de ventre. A prisão de ventre, ela ataca o nosso emocional. Olha que coisa interessante. Vem através de fixação em crenças antigas, ultrapassadas, inúteis e limitantes. Usar na barriga, inalar e também misturar o óleo essencial de laranja, que é o nosso White Orange,
o Balance ou Sândalo, para relaxar a mente, para as coisas velhas passarem. Olha que coisa bacana. Eu fiquei assim impressionada com isso aqui, porque eu nunca tinha pensado em questão de prisão de ventre. Pensa na pessoa que tinha prisão de ventre antes. Era eu. Então, assim, e a gente sabe que algumas questões alimentares, né, como os ingeste ou mix do trato gastrointestinal, quando a gente cuida do nosso trato gastrointestinal, a nossa prisão de ventre acaba. Então, para mim, assim, foi top do top. Então, as emoções negativas, né, que esse mix trabalha, é superestimulação, né, que eu disse, que estimula em excesso, perda de apetite por comida e vida, dificuldade em assimilar novas informações ou experiências, saturação, apatia e falta de entusiasmo. E as emoções positivas que ele trabalha, ele ajuda a gente a assimilar as experiências, ajuste, nutrição, entusiasmo e ocupação. E dos aspectos emocionais, né, a gente ainda tem algumas formas de uso aqui, que pode ser aromática, tópica ou interna, tá? A aromática a gente pode colocar difusor, inalação em concha. A tópica nós vamos usar sempre diluído sobre o estômago, né? Querendo ou não, ele é o mix do trato gastrointestinal. E às vezes o nosso emocional está muito relacionado com o estômago e o intestino mesmo, por isso às vezes, dependendo do que a gente passa, às vezes a gente tem uma diarreia. Eu, por exemplo, se eu estiver muito ansiosa, meu intestino prende. Então, por isso ele trabalha essa questão aí. Por isso que nós vamos passar aí estômago, pode passar até na região do abdômen mesmo para atingir até o intestino. A forma interna, né, nós vamos pingar 1 ou 2 gotas embaixo da língua. Eu, particularmente, embaixo da língua, eu não tenho costume de usar, mas eu uso muito ele em cápsula e tópico, tá? Então, para mim, as melhores formas de usar é essa, mas para quem não tem problema com gosto, né, para usar embaixo da língua, é um efeito bem diferente, né? É outra forma de ingestão do que ingerir, tá? Então, o efeito é diferente quando usa sublingual. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vou pedir só um pouquinho. Aqui tá o meu Instagram, viu? É Silvia, né? Acho que é Silvia. Meu Instagram tá aqui. O canal do YouTube tem outras aulas gravadas lá, se você tiver interesse em olhar. Tá aqui também o nosso canal do YouTube. E aí vai ser um prazer que você acesse lá nossas aulas.